Bernardo Emídio, coordenador editorial do jornal Mirante, muito obrigado por ter aceito o convite para participar nesta nossa iniciativa de homenagem aos meios de comunicação local que consideramos que fazem um trabalho tão importante na nossa região. Bernardo, gostaria de começar por lhe perguntar: informar as populações é o dever principal de um jornalista. No mundo cada vez mais rápido, quais é que acha que são os riscos de se informar depressa? Bom, antes de mais, João, obrigado nós, em nome do Mirante, por nos terem convidado para participar nesta iniciativa. Eu não direi de informar depressa. Eu acho que a grande questão aqui não é a velocidade com que se informa, até porque nós, enquanto jornalistas da nossa região, tentamos sempre informar o mais depressa possível, que é para a informação chegar o mais depressa possível aos leitores. Aqui a questão prende-se com o informar bem, com factos, com conteúdo e matéria que interesse às pessoas. Portanto, acho que atualmente é verdade que cada vez é mais fácil acedermos à informação, mas é preciso tratá-la bem para que ela chegue aos nossos leitores de uma forma correta e elucidativa, para que cumpramos com o nosso propósito, que é fazer serviço público para uma região e termos, do outro lado, leitores com confiança na nossa informação. Portanto, se me perguntar qual é que é um dos grandes objetivos da nossa equipa de 30 pessoas, é informar as pessoas e ter do outro lado a confiança dessas mesmas pessoas, porque isso é sinal que nós estamos a fazer bem o nosso trabalho, depressa e bem, que é um dos nossos grandes objetivos, fazer depressa e bem. A internet e, sobretudo, as redes sociais vieram tornar a informação cada vez mais acessível a todos, mas também mais passível de escrutínio. Sente que isso pode ser pernicioso? Não. Falando em nome próprio, não sinto. O Mirante tem 36 anos. Há 30 anos, há 36 anos, há 30 anos, há 20 anos, acedermos à informação não era tão fácil como era hoje. Eventualmente teríamos mais 5 ou 6 jornalistas do que temos hoje, porque para podermos escrever de uma forma factual, tínhamos que ir ter com as pessoas, tínhamos que fuçar, ainda fuçamos no terreno, mas se calhar tínhamos que ir mais vezes ao terreno do que vamos hoje. Hoje em dia é verdade que acedemos à informação com muito mais facilidade. Hoje em dia é possível fazer jornalismo sentado à secretária, embora não seja o jornalismo que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de ir ao fundo da rua, contar a história da pessoa que lá vive. Portanto, é verdade que a informação hoje está mais acessível, no entanto, na nossa equipa, e eu falo pela nossa equipa, nós não nos contentamos com aquilo que vemos à primeira. Nós vemos à primeira, avaliamos, mas depois gostamos de ir ao local para contar a história à nossa maneira, com os nossos critérios, com a nossa linha editorial, e dar voz às pessoas que procuram o nosso jornal e que querem ser ouvidas e que procuram o nosso jornal como veículo de informação para serem ouvidas. Abril trouxe a possibilidade de haver liberdade de imprensa. Acredita que isso hoje é uma realidade ou ainda surgem tentativas reais ou mais ou menos que encapotadas de censura? Este é um tema que eu gosto de falar, porque é muito simples de falar, por isso é que eu gosto de falar. A censura só existe quando alguém do outro lado se deixa levar por isso mesmo, não é? Portanto, eu até hoje nunca
senti qualquer tipo de censura, porque nunca me deixei influenciar por alguns comportamentos mais anárquicos, mais ditatoriais. Agora, se me pergunta se eles existem, existem. Naturalmente que eu vou já estive em reuniões de Câmara, já estive com políticos que no dia a seguir me ligam, a sair a notícia, me ligam a contestar a notícia, dizer que para eles aquilo não é notícia e que não devia ter saído ou que não devia ser notícia. A minha resposta é sempre, em tom de brincadeira, dizer-lhes: eu não me meto no vosso trabalho, vocês também não se metam no meu, porque eu vivo do jornalismo e o jornalismo, naturalmente, vai agradar a uns, não vai agradar a outros, e é assim que as coisas se desenvolvem. Agora, e falando em termos políticos, em termos dos dirigentes associativos, há claramente algumas pessoas que estão tão agarradas ao poder que não gostam de ser escrutinadas. E isso vai contra os princípios da democracia e mal para eles, porque nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Bernardo, no decorrer da sua carreira já teve com toda a certeza que lidar com notícias que de alguma forma mexeram com a sua personalidade. De que forma é que se consegue manter a isenção? Eu acho que é uma coisa muito inerente em quem vive esta profissão com paixão. Não somos totalmente isentos. Eu, quando estou a contar a história de uma pessoa que teve algum infortúnio, naturalmente que vou para casa com um sentimento diferente do que se estiver a contar a história de uma pessoa que ganhou o Euromilhões, mal comparado. Portanto, não há uma total isenção. Por isso é que na nossa equipa de trabalho não é só um jornalista que escreve. Isto é importante frisar. Não é só um jornalista que escreve. Quem escreve é a redação, porque depois de um jornalista escrever, ainda lê o texto do coordenador editorial, ainda lê o texto do chefe de redação e ainda pode ler o texto do diretor editorial. Só depois é que o texto é paginado. Portanto, nós asseguramos essa isenção através de uma equipa que trabalha pela mesma linha editorial e assente na mesma linha editorial. E dessa forma garantimos essa isenção. Mas claro, é difícil em alguns momentos esconder algumas emoções, mas o jornalismo é feito de emoções, o jornalismo é feito do sentido crítico do próprio jornalista, desde que não interfira nem favoreça premeditadamente a pessoa. Eu acho que todos os jornalistas que tenham ética e moral dirão que é impossível ser totalmente isento. Nós escrevemos com o sentido crítico, nós escrevemos com o coração e com paixão, portanto nunca se é totalmente isento, embora essa emoção e essa emoção não possa interferir com o conteúdo que nós queremos colocar no texto, que é informar factualmente as pessoas. Num contexto de órgão de informação local, a principal característica é ter um jornalismo verdadeiramente de proximidade. Já falou aqui até de ir ao fundo da rua ver o que se passa. De que forma acredita que o vosso trabalho pode influenciar as pessoas? É de uma forma muito... não sei que adjetivo utilize, mas muito genuína. Eu acredito genuinamente que o nosso trabalho influencia a vida das pessoas. E não só no que diz respeito ao facto de, vamos imaginar, alguém ligar para o jornal a dizer que tem um problema grave de saúde, que precisa de ajuda, e nós contamos a história da pessoa e no dia seguinte a pessoa já tem uma série de apoios para poder suprimir as suas dificuldades. Não é só nesse aspecto. Eu acho que nós fazemos, enquanto o Mirante faz um trabalho de proximidade em todos os aspectos, em todas as áreas. Na área da saúde,
na área do associativismo, contando as histórias e contando o trabalho incrível que as associações locais fazem na promoção da cultura, na promoção do desporto, o trabalho dos políticos que trabalham em prol das terras, em prol das freguesias, em prol das aldeias, o trabalho de todas as instituições, no fundo, que mexem com os concelhos, que mexem com a economia e que trabalham em prol, lá está, da coesão territorial, que é, no fundo, isso que nós queremos na nossa região, é também promover a coesão territorial. Portanto, este jornalismo de proximidade que nós fazemos, tendo jornalistas residentes em várias áreas da região, no Médio Tejo, no Alzira do Tejo, no Val do Tejo, é para que eles possam ser o rosto do nosso jornal e possam estar próximo das pessoas, para que quando elas precisem, de algum apoio, nós estarmos lá para contar a história delas e levar o assunto delas aos quatro ventos, como se costuma dizer. Bernardo, agora aqui uma pergunta mais direcionada com o trabalho do Mirante. O Mirante não faz o acompanhamento eleitoral das legislativas, por razões que se prendem com a falta de atualização da lei eleitoral. Que razões são essas? Vou ser curto na resposta. Tem muito a ver com as eventuais contrapartidas, negativas neste caso, que nós podemos ter junto da entidade reguladora para a comunicação social. Nós estamos aqui no Distrito de Lisboa, vou dar um exemplo. Normalmente os partidos pequenos candidatam-se sempre aos círculos das grandes metrópoles. Pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, que nunca foram vistas, e no nosso ponto de vista é injusto nós termos que obrigatoriamente dar a mesma visibilidade a essas pessoas em detrimento de outras que participam na nossa região, que trabalham na nossa região e que tentam mudar a nossa região. Portanto, para não corrermos o risco de sermos considerados injustos para com quem ainda não tem trabalho feito, nós decidimos não fazer a cobertura de nenhuma campanha eleitoral e durante aquele período em que não podemos fazer, porque antes e depois nós fazemos o trabalho que achamos que devemos fazer no que diz respeito à política local e à política regional. Bernardo, última pergunta para terminarmos. Portanto, o Mirante tem uma área de influência relativamente grande aqui na zona do Tejo. Sente que a coesão territorial está a ser feita a diferentes velocidades nos municípios onde o Mirante atua? Eu não consigo falar disto objetivamente, mas julgo que sim. Julgo que há municípios mais desenvolvidos do que outros, mas eu acho que isso depende das pessoas que trabalham nesses municípios, dos autarcas que trabalham nos municípios, das entidades, das empresas que trabalham nesses municípios. Ainda há pouco tempo foi manchete no jornal o facto de, em Via Longa, a meia dúzia de quilómetros de Lisboa, ainda não haver redes móveis e ainda haver dezenas ou centenas de pessoas que não conseguem estar em casa e fazer uma simples chamada para os seus filhos que estão no Porto. E estamos à porta de Lisboa. Em Santarém, duvido que haja na cidade que hajam locais destes. Portanto, nós estamos à porta de Lisboa e isto acontece. Portanto, o desenvolvimento dos concelhos depende muito dos autarcas que representam esses concelhos e das empresas e do tecido empresarial que está nesses concelhos. Portanto, acho que há realmente concelhos que se desenvolvem mais rapidamente do que outros. No melhor destes mundos era realmente termos pessoas a representar, autarcas a representar esses concelhos que foram eleitos e serem, que eu acho que é aquilo que faz um pouco falta, e eu falando enquanto jornalista e lidando diariamente com autarcas, acho que neste momento se está a perder um pouquinho aquele autarca que saía para a rua, que falava com as pessoas,
que percebia o problema das pessoas in loco. Hoje em dia os autarcas vejo-os muito sentados nos seus gabinetes, ao telefone, a delegar trabalho, a irem a muitas reuniões de comunidades intermunicipais e a fazerem pouco os percursos das suas localidades, das freguesias. Eu acho que se o fizessem mais, também trabalhavam um pouquinho mais para a coesão territorial, porque provavelmente se o fizessem mais, teriam melhores ideias e implementavam melhores medidas para dar mais qualidade de vida à população, que eu acho que é isso o fundamento principal de um autarca. Bernardo, muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado.